Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Somax, a TV LGPD. Hoje com um tema muito especial, tratando da telemedicina. Você sabe como funciona e quais são os seus benefícios? É isso mesmo. A telemedicina é capaz de proporcionar mais segurança e praticidade, já que evita uma exposição ao vírus em tempo de pandemia e o deslocamento até um consultório médico. Mas alguns desafios para a adoção dessa modalidade de consulta devem ser considerados. Entre elas, podemos destacar o receio que o atendimento virtual substitua o presencial, dificuldades para acessar a própria consulta e a proteção de dados pessoais dos seus pacientes. Por isso, a Somax convidou profissionais especialistas em cada setor para desmistificar essas e outras questões relacionadas ao tema telemedicina. Comigo, primeiramente, vou apresentar aqui o Dr. Rodrigo Brenner Nunes. Ele é gastroenterologista. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Dr. Rodrigo. Oi, boa noite, Alan, Damião, Dr. Rinaldo, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Legal. Comigo também o Dr. Rinaldo Danese. Ele é oncologista. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Dr. Rinaldo. Boa noite, Damião. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Boa noite, Alan, Rodrigo, Marcelo. Acho que vai ser bem legal essa nossa conversa. Comigo também, Marcelo Silva, que ele é consultor em sistema de saúde e telemedicina. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Damião, Alan, Rodrigo, Rinaldo. É um prazer poder participar dessa live. E realmente é um tema muito bacana, muito interessante. Eu acho que quanto mais informação, melhor para todo mundo. Estamos à disposição. Legal. E por último, não menos importante, o nosso CEO e founder da Somax Group, Alan Andrade. Seja muito bem-vindo e boa noite, meu querido. Boa noite, Damião. Boa noite, os colegas dividindo a telinha aqui com a gente, a galera que já está acompanhando a gente. Realmente é um tema muito interessante. A gente viu muito pouco se falar sobre esse tema desde a época que começou, né? Não só a telemedicina, mas a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu acho que é muito pertinente e a galera que está com a gente aí fica até o final, porque vai acontecer muita coisa boa. Empolgado aqui. Obrigado, Alan. E a você que está assistindo nesse momento, eu peço que curta, compartilhe essa live para que o YouTube entenda que ela é relevante e possa entregar a mais pessoas. Afinal de contas, telemedicina é um tema totalmente novo, mas que precisamos trazer à pauta, tá certo? Bom, vamos começar e aí chamar aqui o Dr. Rodrigo, botar ele logo no fogo, fazer a primeira pergunta para ele. Dr. Rodrigo, na sua visão, qual a importância da telemedicina no atual momento? A gente já falou de pandemia, já falou de dificuldade, mas qual a importância da telemedicina na sua visão nesse momento? Boa noite. Então, boa noite, Damião. Assim, apesar de a gente estar falando agora como um tema de interesse atual, na minha opinião, a telemedicina surgiu desde que inventaram o telefone. Porque o médico, ele volta e meia era acionado fora do seu ambiente de trabalho para responder a alguma demanda que surgia. Então, era, querendo ou não, uma telemedicina. Então, a gente vai voltar muito tempo atrás e as soluções de comunicação elas foram evoluindo e, vamos dizer assim, mais recentemente o WhatsApp surgiu, né, como uma ferramenta de comunicação e que alcançava os médicos também, né? Não necessariamente de uma forma correta, mas alcançava os médicos. E o debate atual, na verdade, diz respeito a uma regulamentação que era necessária, né? Para o exercício da telemedicina com segurança para o médico, para o paciente, para o atendimento como um todo. E você me perguntou qual é o principal benefício? O benefício é aproximar, né? Aproximar quem distante está e que eventualmente não poderia ter oportunidade de atendimento. A pandemia surgiu, então ninguém esperava isso, mas ela deu uma alavancada nessa possibilidade da telemedicina. Tanto que houve dificuldade de adaptação em diferentes setores, inclusive no setor de atendimento médico.
E o que eu vejo como principal benefício é, hoje, as distâncias para os negócios, né, elas se encurtaram com o mundo virtual. A gente simplesmente está adaptando essa realidade para a realidade do atendimento médico. Óbvio que existem regulamentações que mais para frente vão ser faladas, mas isso aproxima pessoas. Então, hoje, eu tenho demandas de atendimento de pessoas que não são da minha região próxima, que pelo menos no primeiro contato, eu consigo atender essa demanda de alguém que está longe e resolver, nem que seja num primeiro momento, a dor daquela pessoa, né? Então, a demanda que ela tem, nem que seja para orientá-la. Tá? Então, se você me pergunta qual é o principal benefício, é encurtar a distância, fazer quem não poderia estar junto, estar, e proporcionar atendimento e conforto para o paciente. Se possível, Damião, eu queria só complementar isso, que tu falaste a importância durante a pandemia, mas como o Rodrigo falou, isso ultrapassa muito as vantagens nesse momento de pandemia, né? Uma das grandes vantagens é democratizar esse atendimento médico de qualidade. A gente tem que imaginar que tem muitas populações em risco, onde não tem um atendimento de saúde adequado, não tem especialistas. Existem cidades que não conseguem manter especialistas dentro daquela região para atender a população. A telemedicina é caro, a telemedicina facilita isso, né? Tem um trabalho muito interessante feito na África, onde, em vez de levarem médicos lá, a mortalidade materno-infantil era muito alta, simplesmente botaram postos de atendimento com internet de alta velocidade, e só isso reduziu a mortalidade materno-infantil pela informação e pelo acesso onde não tinha. O Rodrigo muito bem comentou que a telemedicina, desde quando inventaram o telefone, mas era para quem tinha disponível o médico conhecido, né? E a população que não tem o telefone do médico. Então, a telemedicina vem principalmente para democratizar esse atendimento mediado por tecnologia, que, a meu ver, é um grande salto que nós estamos dando. Complementar, Marcelo? Uma complementada também, se me permite, Damião. Cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a nenhum tipo de serviço de saúde. Nenhum. Então, para te ver como a gente está longe de atender as pessoas, e a telemedicina, sem dúvida, se a gente ter um start, ter um apoio, talvez a gente consiga reduzir muito esse número, né? Alan? Com certeza. Tem um dado interessante da American Medical Association, que fez um estudo. Eles têm até um book orientando como se implementar a telemedicina, e só para ter uma ideia, dentro das pessoas que usam a telemedicina, tiveram 31% menos internações hospitalares e 48% menos ida ao pronto-socorro médico, né? Então, é uma coisa que realmente veio para ajudar, né? Veio para ficar. E essa quebra de barreiras, né, de fronteiras que vocês unanimemente comentaram a respeito, ela também é importante, não só pela questão da democratização do atendimento de qualidade, que a gente citou, dentro do nosso território, dentro da região do Brasil como fora, mas também, principalmente, para a gente conseguir acelerar, de repente, né, um atendimento mais rápido, mais ágil, né, e com menos risco, vamos dizer assim. Quando a gente fala de risco, não só para quem possa estar com um problema, ter que se deslocar e, né, de repente, pegar um outro problema, como um vírus, alguma coisa, mas também na agilidade do atendimento, né. Eu acho que esse também seria um outro benefício, né, a forma mais rápida de ser atendido, né. E custo, né? A gente sabe que a medicina é muito cara, né? É cara para o paciente, é cara para os órgãos pagadores, para os convênios, para os planos de saúde, para o SUS é caro. Então, a telemedicina reduz o custo. Quando bem aplicada, obviamente, não é para todo mundo, não é para todo paciente, para todas as situações, mas quando bem aplicada, ela reduz o custo. Imagina se tu consegue reduzir o custo do paciente ir para um pronto-socorro.
cada entrada do paciente no pronto-socorro é um custo absurdo, né? Então, se a gente puder tratar precocemente, com orientações, às vezes, né? Tem outro estudo feito na USP, onde eles pegaram um grupo de pacientes com doença pulmonar, com asma, e simplesmente mandavam um lembrete pelo aplicativo, dizendo assim, não esquece de usar bombinha hoje. Só isso diminuiu 40% o número de crises que motivava a ida no pronto-socorro. Isso não tem... Porque o custo é muito importante. A gente reduzir o custo dos planos de saúde, dos convênios, do SUS, do próprio paciente que paga pela sua saúde é fundamental. Então, quando a gente deixa a população mais saudável, mais orientada, a gente também diminui o custo. Benefícios são incomparáveis, então, né? É muito benefício que tem por trás, né? Muito benefício. E aí, só para complementar o que vocês falaram, que eu sou para complementar, mas eu vejo que a gente tem uma seara muito grande, não só na questão de ser explorada, por explorar, mas sim para poder atender a população que tanto necessita. Falando um pouco de barreira, né? Então, vou trazer aqui o doutor Rinaldo, vou fazer uma pergunta para ele direcionada. Doutor Rinaldo, quais as barreiras que, obviamente, aí, as principais, que eu acho que tem algumas, né? Mas as principais que ainda precisam ser derrubadas para a utilização da telemedicina? Eu acho ótima essa pergunta, Damião, porque quando a gente fala nas vantagens, a gente acha que é a grande maravilha, mas existem inúmeras barreiras. A começar pela disponibilidade da internet, acesso à internet, internet de qualidade, com boa velocidade, né? A gente está trabalhando com tecnologias que necessitam de acesso a uma rede de internet de alta velocidade. Então, isso é uma barreira fundamental e quase que impeditivo para grande parte da população. Outra é a afeição da população ao uso do computador e dos smartphones. A gente tem que saber que tem muita população que se beneficiaria muito com essa solução, mas não tem afeição a usar o smartphone, usar o computador para acessar uma consulta por telemedicina, né? Tu vê que isso passa também por educação. A gente tem que não só oferecer tecnologia, mas oferecer educação de como usar a tecnologia. E segundo, que é fundamental e tem muito a ver com o core business de vocês, que é a segurança de dados. A gente está lidando com dados de saúde. Isso tem que ser extremamente seguro. A gente tem que trabalhar em plataformas onde a gente tenha total confiança que o nosso dado de saúde não vai ser usado por outras pessoas, outras empresas, de forma errada, de forma até criminosa, né? A gente precisa ter certeza que quando eu estou atendendo o paciente, eu estou atendendo realmente aquele paciente, né? Imagina, eu estou atendendo o paciente à distância, eu tenho que mandar atestado, mandar receita, mandar solicitação de exame. Então, às vezes, o paciente ele quer uma coisa mais simples, ele quer fazer pelo WhatsApp, né? Agora, quando deu esse boom da telemedicina durante a pandemia, inúmeras empresas, de uma hora para outra, criaram telemedicina. Eu nunca vi ser tão rápido. Nós levamos 6 anos para criar a nossa plataforma de telemedicina, com todas as regras, e até antes da nova LGPD, né? E depois a gente teve que atualizar, e as pessoas criaram em 1 mês plataformas de telemedicina, mas era baseada em outros aplicativos, baseada no WhatsApp, baseada no Zoom, ou seja, sem nenhuma garantia de segurança dos dados. Então, essa é outra barreira. E as outras duas, que são também muito importantes, é a cultura do médico e do paciente, né? Quando, na maior parte, quando a gente se fala em telemedicina, o médico diz assim, não, porque isso vai afastar o paciente do consultório, isso vai quebrar a relação médico-paciente. Daí o paciente vai lá no consultório do médico, ele atende em 3 minutos, nem olha para a cara do paciente e manda o paciente embora. Isso é relação médico-paciente, né? Eu faço, desde antes da pandemia, eu faço consultas por telemedicina, mesmo antes de estar aprovada, num pretexto de teleorientação médica. É uma experiência maravilhosa. A gente atende o paciente no ambiente do paciente, o paciente fica mais confortável. Às vezes está o paciente com a família, com o filho, tu conhece o ambiente que está o paciente, tu conhece a vida do paciente, tu faz uma relação muito boa com o paciente. Obviamente, quando eu preciso fazer um exame físico, eu vou ter dificuldade, mas nessas situações vai ser encaminhado, mas encaminhado de maneira correta,
né? Não é aquele paciente que teve uma dor de cabeça e vai direto no neurologista, onde vai fazer uma ressonância e vai aumentar o gasto sem ter necessidade. Então, essas situações são importantes. Apesar do que já existem instrumentos que permitem, hoje em dia, que se faça palpação via a distância, né? Então, está crescendo muito a tecnologia. Então, essa cultura do médico e do paciente tem que passar por uma educação, né? Isso nunca vai ser para todo médico e nunca vai ser para todo paciente. Então, quando a gente tenta implantar isso, sempre vai ter, mas não dá para todo mundo. Óbvio, nada dá para todo mundo na vida, mas para aquelas pessoas que servem, ela vai ser muito útil. E para aqueles médicos que estão dispostos, vai ser muito útil. Eu vou complementar só rapidinho. Quando você fala de cultura, eu até vou trazer uma palavra mais forte. Existe um pouco de preconceito, né, de médicos em usar a ferramenta da telemedicina. E provavelmente porque nunca usaram ou nunca tiveram a oportunidade de usar, né, de uma forma que facilitasse o trabalho deles. Então, conversando com outros colegas, né, eu não faço telemedicina, e eu tenho que dizer que eu sou gastroenterologista, então é muito comum eu precisar examinar o abdômen, né? Claro. Mas eu percebi que não é para todo paciente, de fato. Se o paciente ele tem uma queixa de agora, então começou a ter bastante dor abdominal agora, esse paciente tem que ser examinado, né? Então não tem muita alternativa, é melhor que ele vá para um atendimento presencial. Mas se a gente fala de alguém que tem uma queixa mais longa, mais comprida, é muito provável que, pelo menos nessa etapa inicial, a minha conversa e orientação, ela seja suficiente para, num segundo momento, o paciente ser examinado, de fato, tá? E essa é uma barreira, na verdade. Essa é uma barreira que eu vejo, assim, entre os próprios colegas médicos, assim, assumindo que não dá, mas também nunca tentaram adequadamente, né? E, obviamente, assim que a gente percebe que um paciente ele não é um bom candidato para aquele atendimento de telemedicina, a gente interrompe. Fala assim, você precisa ser visto agora, tá? Por um serviço de emergência, então vá para o serviço de emergência. Então, a gente tem essa prerrogativa. Então, se percebe que não é para telemedicina, a gente interrompe e encaminha, tá? Então, essa é uma barreira importante, eu acho, é o preconceito, tá? A tecnologia tem que ser entendida que ela não está... A gente tem que entender a tecnologia não como um instrumento que está entre o médico e o paciente. Ela tem que estar do lado do médico, a serviço do paciente. E com isso, o médico vai ter todas as prerrogativas, como o Dr. Rodrigo falou, de entender se essa é a melhor alternativa para o paciente ou não. Marcelo? Como que poderíamos imaginar, de repente, tendo um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, de repente, da residência, do trabalho, ou de qualquer lugar do Brasil, do mundo, a pessoa consegue fazer hoje um atendimento médico, né? Então, quer dizer, como já se sabe, isso já se existe há muitos anos, mas na prática, e colocar para todo mundo, de um modo geral, que possa ter acesso, isso é fantástico que aconteceu agora, né? E, claro, dificuldade a gente tem muitas ainda e tem que melhorar. Inclusive, uma delas também, assim, como que eu vou ter certeza do outro lado se realmente é o médico que está me atendendo? Se no presencial a gente já tem problemas, imagina na telemedicina, que com certeza também vão ter muitos ajustes aí ainda para serem feitos, né? E nós aqui, como nós somos uma corretora, nós temos muitos clientes de afinidade, eu digo para vocês só, com certeza, 80% das pessoas estão muito contentes com o atendimento pela telemedicina. É claro, como já foi colocado pelos doutores aí, a gente não vai atender todo mundo e nem todo mundo vai ser possível fazer o atendimento pela tele. Mas 80% é muita gente sendo atendida e estando satisfeito com um serviço desse. A gente tem uma experiência grande, né, Marcelo? A nossa resolutibilidade ultrapassa os 80%, chega próximo dos 90%. Ou seja, o que eu quero dizer assim? Aquele percentual que a gente não precisa encaminhar para o atendimento percentual, para um atendimento presencial, né? É muito grande, é muito grande. Alan? Eu diria que é um caminho sem volta, né?
Eu sou da área de tecnologia, né? Como a gente falou, no universo que a gente tem na nossa população do Brasil, por exemplo, vai ter gente, sim, com um pouco menos de afinidade dos dois lados, né? Tanto paciente quanto profissional, como vai ter muita gente com bastante afinidade para querer fazer. A gente tem um desafio, mas eu acho que o maior desafio é realmente a gente educar, né, a população, educar os profissionais dos benefícios que, ao meu ver, né, quando a gente fala de tudo que a gente falou aqui, tem mais benefícios, tem mais prós do que contras, né? Então, é um caminho sem volta, porque a tendência é essa, né? A gente usar cada vez mais tecnologia para facilitar o nosso dia a dia, para diminuir custo, para a gente ter não só atendimentos na área de saúde, mas em qualquer outra área um pouco mais rápido. Mas isso realmente é um desafio, mas eu acho que é um caminho sem volta, assim. Até assim, voltando a falar em custo, né, a diminuição do absenteísmo nas empresas, por exemplo, tu podendo disponibilizar uma cabine de atendimento por telemedicina dentro da empresa. A Ernst Young, no prédio corporativo delas na França, em Paris, ela fez isso e ela reduziu absurdamente o absenteísmo, aumentou a satisfação dos funcionários, né? E imagina lá onde tem um acesso facilitado. Agora, pega uma empresa aqui, colaboradores de chão de fábrica, ele precisa um atendimento de um gastroenterologista pelo SUS. Quanto tempo vai demorar essa consulta? Né? Se a gente disponibiliza isso por telemedicina, a gente pode resolver em muito menos tempo e esse paciente pode voltar a trabalhar muito mais rápido, ou às vezes até nem sair da empresa. Né? Ele faz a consulta dentro da empresa no horário de trabalho e não perde nem um dia de trabalho. Né? Então, tudo também volta no custo. A gente consegue, com essas ferramentas, melhorar, diminuir muito o custo da saúde, né, em si, ou o custo da doença, melhor dizendo. Eu vejo que a barreira, né, uma das principais barreiras aí do contexto geral que vocês trouxeram é o aculturamento, né? Realmente a pessoa entender que esse é o caminho, né? Precisa abrir os olhos, pensar fora da caixa, não só na questão, e aí é óbvio, né, que todo profissional da área de saúde ele tem uma ética profissional em volta dela, assim como outras atividades, mas falando de médico em si, que cuida de vidas, que cuida de pacientes, ele tem, obviamente, ali uma ética mais aguçada. E a gente sabe que cuidar dos pacientes, atender mais pacientes, né, o maior número possível, sempre vai ser um desafio. E eu acho que a telemedicina veio para quebrar essa barreira. Mas como que isso vai acontecer, Alan, se não tiver a segurança da informação, né? Qual a importância da segurança da informação para o atendimento na telemedicina? Boa noite, meu querido. Que, enfim, um assunto que eu vou dominar, né, Damião? Estou só com essas feras aqui falando de telemedicina, a gente dando as pitaquinhas, né? Mas, cara, eu acho que o foco, quando a gente fala de telemedicina, é atingir no mínimo um nível de proteção, né, em privacidade de dados viável, até porque quando a gente fala de telemedicina, a gente está falando possivelmente, em linhas gerais, de dados sensíveis, né? A própria LGPD, ela determina, Damião, e isso eu acho que é um ponto muito interessante, que a gente precisa possuir privacidade de dados desde a sua concepção, né? Ou seja, é o privacy by design que a gente fala, né? Sendo assim, a própria preocupação com a proteção, a segurança e a privacidade de dados já deve começar na escolha da plataforma, na escolha do software onde o médico vai realizar essa consulta. O doutor Rinaldo levantou esse ponto aqui muito bem importante, né? Muito bem antenado a esse tema. Mas é importante, só para, antes de eu concluir, não me levar a mal, tá? Eu não estou falando que essa é a responsabilidade. Você tem um software que possua ali uma segurança, que esteja adequado. Isso é um passo para a gente melhorar a segurança da informação. E aí, obviamente, a gente precisa ter essa preocupação constante, né? Desde o agendamento desse paciente para fazer uma telemedicina, até a plataforma que ele usa, a clínica, né, o médico, o profissional da área de saúde precisa ter essa preocupação em sua estação cibernético, contra vírus,
E aí a segurança da informação está totalmente ligada, né, pessoal, com relação a uma boa consulta, para que essa consulta, até para a gente conseguir alavancar isso um pouco mais rápido, ter esse aculturamento positivo, né, esse aceite, não só dos pacientes quanto dos médicos, isso precisa fluir de uma forma muito boa, muito segura, e investir em segurança da informação é essencial. E aí, quando a gente fala em investimento em segurança da informação, pessoal, pequenas mudanças, né? A gente tem uma rede segura com firewall, colocar um antivírus pago no computador desse profissional que vai estar falando com esse paciente. Alan, mas do outro lado não tem, né? Mas cada profissional precisa fazer a sua parte, afinal é ele que está fazendo essa prestação de serviço, né? É ele que está coletando as informações do paciente, é ele que pode sofrer uma sanção frente à LGPD. Então, essa preocupação, ela realmente precisa estar constante na vida desse profissional para evitar problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados, que, diga-se de passagem, são boas práticas. Então, procurar um software bacana, né, procurar essa informação, se esse software se preocupa com isso, fazer esses pequenos investimentozinhos na ponta, treinar o seu time também é essencial, mesmo a gente falando de telemedicina, precisa treinar, né, a recepcionista, precisa treinar a pessoa que está fazendo o agendamento, até a pessoa que está mandando, de repente, a conta para o paciente pagar, né? Então, a gente precisa envolver aí aqueles 3 processinhos que a gente fala, né? Pessoas, processos e tecnologia, precisa estar muito alinhado, e a segurança da informação é essencial. Eu gosto muito de dizer, o doutor Rinaldo, que é impossível a gente ter proteção e privacidade de dados no mundo digital sem segurança da informação. Uma coisa não encaixa com a outra, né? E aí, esse detalhe precisa ficar bem antenado aí a todos os profissionais da área de saúde. Eu acho até que o Antônio aí comentou sobre a guarda do banco dos dados no prontuário, né? E isso é fundamental. O médico tem que saber que ele é um fiel depositário dos dados do paciente. Os dados são do paciente, né? Numa maneira ideal, a gente deveria ter no mundo um blockchain, como tem das criptomoedas, devia ter os nossos dados do paciente, onde a gente tivesse essa segurança e esses dados estivessem na minha posse, eu poderia liberar para quem eu quisesse. Hoje, infelizmente, não funciona assim. Hoje, se vocês for pensar, cada um de nós temos vários prontuários espalhados, né? Eu tenho um prontuário uma vez que foi no hospital, uma vez que foi no médico e usa um outro prontuário, teu dado está lá, aí tu foi no laboratório coletar sangue, teus dados estão lá, são dados espalhados. Isso também causa um problema muito grande de perda de informação, de custo, né? Porque se a gente não tem informação, aumenta o custo, e até de risco, né? Mas, independente disso, a gente tem que saber, o médico tem que saber que ele é o responsável por os dados daquele paciente. Se vazar aqueles dados, o médico é responsável e a plataforma que o médico está usando também é corresponsável, porque ela está sendo a fiel depositária dos dados muito preciosos daquele paciente, né? Então, assim, Perfeito. Não é assim tu fazer as coisas sem responsabilidade. A responsabilidade é sim do médico e é sim de quem tem a plataforma. Perfeito. Eu gosto muito de chamar esse ponto de atenção, doutor Rinaldo, porque ainda hoje eu ainda converso com muitos profissionais, não só da área de saúde, mas vários profissionais que acreditam que toda a responsabilidade de segurança, proteção e privacidade de dados está em cima do software que ele comprou, que ele paga lá mensalmente, e que ele não tem nenhum tipo de responsabilidade em cima dessas informações. O que o Antônio trouxe para a gente é um dos pilares da segurança da informação, que é a integridade. A gente garantir que aquela informação ela esteja realmente no seu formato 100% verdadeiro, íntegro, né? Então, esse é um dos pilares da segurança da informação. E não está, mais uma vez eu repito, a responsabilidade não está apenas em cima do software que o médico, por exemplo, contratou para fazer a telemedicina, né? E esse é um passo importante, né, Damião? Inclusive, a gente tem um processo dentro da nossa assessoria, onde a gente avalia, né, as ferramentas, os fornecedores de todos os nossos clientes, né, para a gente garantir que aquele fornecedor, que aquele software está em conformidade, tem essas proteções, mas isso é apenas um passo do que precisa ser feito. Queria fazer um depoimento de, assim, olha só,
à medida que essa conversa de telemedicina, LGPD foi surgindo, né, ao longo desses últimos dois anos, de uma forma mais intensa, Sim. eu ouvi de colegas médicos, assim, a LGPD veio para engessar, né, porque tá cheio de regra e assim por diante, eu vou continuar fazendo os meus atendimentos por telemedicina pelo WhatsApp mesmo, de uma forma simples, né? Mas está errado, né? Existe risco, né? Não é uma plataforma segura, não é uma plataforma ideal. É conveniente, mas talvez não seja suficiente, né, para trazer a segurança necessária nem para o médico, nem para o paciente, tá? Por isso, sim, prezar pela segurança de dados do paciente é prezar o médico prezar pelo trabalho dele mesmo, né? Porque o trabalho dele mesmo pode ser ameaçado por descrédito, tá? Se ele não cuida adequadamente dos dados do paciente. Sabe meu ponto de vista em relação a essa questão de engessar? A LGPD ela não veio para proibir nada. Ela também não veio para falar o que você precisa fazer. Ela veio para ratificar o que já deveria estar sendo feito, no meu ponto de vista. Essa preocupação em proteger dados, igual o doutor Rodrigo falou, já tem que estar no nosso dia a dia, já tem que estar na nossa rotina. Então, a LGPD ela só veio para ratificar, olha, você precisa realmente ter isso. Ela não veio para proibir ou para fazer, a gente pode continuar fazendo, só que fazendo do jeito certo, que já deveria estar sendo feito. Esse é o meu ponto de vista com relação à LGPD. Cultura, né? É criar uma cultura, né? Que Uma hoje questão ela de ética, né? Marcelo, quer falar sobre segurança da informação? Quero só aproveitar que toda mudança sempre gera um desconforto, né? E desconforto maior para quem não quer fazer certo. A verdade é essa, né? Recentemente, só pegando uma deixa e também, as ligações de vendas constante que todo mundo recebia no celular, é horrível. Ainda continua sendo. Já existem regras que tu tem que informar o número anterior para a pessoa lá, né, o cliente, a pessoa verificar que se trata de uma venda ou algo parecido. Mesmo assim, nós temos empresas que ainda não seguem, não fazem. Eu canso de receber ligação diariamente de uma operadora que ela liga de qualquer número me ofertando um número que eu não quero. Já existe lei. Então, quer dizer, infelizmente, para tudo, para que a gente consiga fazer certo, tem que ter a lei sempre antes, né? Não precisaria ter lei para o cinto de segurança, não precisaria ter lei para te não dirigir embriagado, mas se não tem a lei, infelizmente o processo ele não funciona, né? Então, se entrou essa regulamentação, inclusive foi a partir desse ano, a partir de abril de 2022, que o Conselho Federal de Medicina, né, então falou assim, poxa, a partir de hoje vamos fazer assim. É um começo e é muito bem visto, porque dentro disso, com certeza, inúmeras empresas de mercado, algumas logo vão deixar de existir, porque é aquela tempestade, vamos aproveitar agora, né? E com a regulamentação, isso aí, sem dúvida, vai ser muito bom, né? E a lei de proteção de dados, ela é fantástica, porque realmente assim, ela acaba protegendo todo mundo. Então, principalmente o dono do negócio, digamos assim, né? Porque ele sabe que realmente ele está trabalhando certo, ele está fazendo certo, e não vai levar ônus e problemas para uma pessoa futura, né? Porque é tão simples a gente se colocar no lugar de qualquer outra pessoa que está sendo prejudicada, né? Então, sem dúvida nenhuma, assim, importante é as empresas que estão buscando parceiros, parcerias, inclusive identificarem. Não custa nada perguntar, tua empresa está adequada, tua empresa trabalha conforme a lei? A minha empresa não está, ainda estou pensando. Uma dica que nós damos aqui, tá? Se o teu parceiro está pensando ainda em fazer, parte para outro. Busca outro parceiro que já está adequado, que já está preparado e já está atuando no mercado. Porque se já se passaram 3 anos, de quando foi, acho que foi isso, né, Damião? 3 anos mais ou menos, quando se levantou a primeira lebre da regulamentação. Ano passado para cá está 100%. Então, o que falta ainda a pessoa se adequar, né? Então, assim, corre risco quem quer, a verdade é essa, né? Sabe um ponto importante? Digo por nós, não tem dificultado nada nas operações de comercialização com nossos parceiros. Muito pelo contrário. Um ponto interessante na fala do Marcelo ali, me deu um insight aqui. Cara, a LGPD ela trouxe muita oportunidade das empresas, inclusive, se perpetuarem,
Por que eu digo isso? Semana passada eu estava conversando com uma empresa que nos procurou, que eles sofreram um ataque cibernético, né? Perderam praticamente ali todo o banco de dados de alguns anos da empresa, né? E olha só que oportunidade legal. Inclusive, dentro da nossa cultura também, as empresas não têm essa cultura de proteger as suas informações, proteger os seus bancos de dados, que é o maior tesouro de uma empresa. Se a empresa perde todos os dados dos seus clientes, como que ela vai continuar prospectando? Como que ela vai continuar tendo a sua renda ali, por exemplo, né? De poder vender, revender, fazer uma promoção. A gente não tem essa cultura. Algumas empresas fazem backup, outras nem têm backup. Essa não tinha backup. Ela perdeu, se eu não me engano, uns 3, 4 anos de banco de dados de clientes. Sabe? É o maior tesouro que ela tinha. Então, a LGPD, ela também trouxe essa oportunidade da empresa olhar para o seu futuro, né? De cada dado que ela coletou ali, a gente fala muito que o dado não é o novo petróleo, né? Existe muito essa analogia agora, né? Então, se o dados é o novo petróleo, a gente precisa entender quem explora, quem extrai e quem está refinando isso. E aí precisa ter uma legislação por trás para tomar conta de tudo isso. Isso é interessante, né? Se a gente for entrar nessa conversa, eu acho que a gente vale a noite aqui conversando, porque eu sou muito crítico no uso de dados, principalmente dados de saúde. A gente sabe que as indústrias farmacêuticas, por exemplo, elas ganham muito dinheiro com dados de saúde das pessoas. E por que eu não... E assim, quem deveria ter o direito de liberar o seu dado de saúde, não liberar, ou até ser remunerado financeiramente ou por algum motivo por isso, é o próprio dono do dado, que é o paciente, né? Então, a gente não se apropria muito disso, mas essa é a verdade. Só que não funciona isso porque a gente não tem um sistema onde o dado fica na mão de quem é o dono do dado. O dado deveria ficar na minha mão. E o meu dado de saúde não está na minha mão. O meu dado de saúde está lá no prontuário do hospital, no outro prontuário do laboratório, no prontuário dos médicos que eu fui, e todos espalhados. Eu não tenho esse dado na minha mão. Isso é uma loucura, né? Por isso que eu fiz a analogia com a blockchain, por exemplo, das criptomoedas, onde eles conseguiram mudar esse paradigma, né? Até alguém conversou sobre paradigma aí nas observações. E vai chegar um momento que a gente vai ter que ter isso. O meu dado tem que estar na minha mão, e eu vou dar o meu dado para quem eu quiser, e vou fazer dele do que eu bem entender, mas eu vou ter o poder de controle do meu dado de saúde. E hoje, infelizmente, não é assim. Mas eu acho que legal. Uma conversa... É bem interessante. Eu queria só contribuir rapidinho, Marcelo. Você falou uma empresa adequada, LGPD, né? O que eu vou te dizer, acho que o processo de adequação ele não termina nunca, tá? Então a empresa nunca vai estar totalmente adequada, porque sempre tem alguma melhoria que tem que trazer. E eu entendo que num futuro próximo, essa é uma visão minha, não sei se vocês compartilham, você estar em adequação ou respeitando a LGPD vai ser um diferencial de mercado, inclusive para o médico, ou para os serviços de atendimento médico. Com né? Porque hoje o roubo de dados é uma forma nova, né, de coleta de assalto, né? É um assalto virtual, né? E esse tipo de risco, que aparentemente é um risco intangível, acho que a maior parte dos médicos ainda não está preocupado, né? Porque ouve falar um caso aqui, estalo, né? caso lá, mas é possível. É possível. Imagino que vocês devem ter experiências, né, de casos. Dados é um ativo. Dados é um ativo. Ele não só é um ativo valioso, que vai bem de encontro do Dr. Rodrigo, que o senhor falou, né? Existem pessoas mais intencionadas querendo roubar esses ativos o tempo todo, porque vale muito, entendeu? E aí, esse que eu acho que é a oportunidade que a LGPD trouxe, para as empresas entenderem que o dado é um ativo valioso para elas, que elas precisam proteger esses dados, né? E além de proteger e perpetuar a empresa, ter possibilidade de crescimento, né? De garantir a sua receita, ainda não vai ter problema de sofrer uma sanção, por exemplo, perder pacientes, ficar um passo à frente do concorrente, né? São todos os benefícios que a tecnologia traz para a telemedicina, por exemplo.
E olha que legal, a tecnologia é mais segura do que a maneira análoga onde se anotava o paciente numa fichinha, né? Então, as pessoas, às vezes, que são mais contra a tecnologia, usam a fichinha ainda, nos dias de hoje, para anotar o prontuário do paciente, e isso é o menos seguro possível, porque qualquer um que está ali, a secretária, pode abrir ali, olhar e ler e saber o que o fulano de tal consultor tinha, entendeu? Então, assim, a gente vê, às vezes, obviamente, quando acontece isso com pessoas famosas por ser artista, por ser personalidades públicas, que foi no médico, saiu do que ele tinha, a doença que ele tinha, porque simplesmente não tem segurança, né? Sem A segurança. secretária foi lá e entrou no prontuário do médico. Isso não pode mais. Isso é uma coisa que, assim, dado médico é dado médico. E só quem pode ver o dado médico do paciente é aquele médico que o paciente autorizou que veja o dado médico e ponto final, né? Não pode mais ninguém ver esse dado médico. Isso é uma coisa, uma cultura que nós vamos ter que cada vez mais bater firme e difundir. Doutor Rinaldo, o senhor falou ali sobre indústria, né? As indústrias farmacêuticas. E aí é até engraçado, né? É um vídeo que eu gosto de passar, e eu nem iria passar esse vídeo, mas eu queria passar esse vídeo para quem não viu, para quem não assistiu. É um vídeo de 2 minutos e meio, mas é muito importante. Vamos lá. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? De todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né, impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Meu melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É pra eu comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Deu a data de fácil, nascimento. amiga. Sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Meu Deus do céu. Gente, o que é esse vídeo, hein? Esse vídeo aí traz uma reflexão, né? E a reflexão que eu gosto de trazer nesse vídeo é sempre assim: questione. Questione. Para que você está pegando o meu dado? Para que esse dado está indo para essa sua base, né? Então, é bem assertivo quando o doutor Rinaldo falou sobre as indústrias farmacêuticas, que acabam traçando perfis de consumidores, né? Tivemos casos no passado bem emblemáticos, inclusive com
farmácias renomadas sendo autuadas aí, antes mesmo da própria LGPD estar em vigor, que é o caso de uma farmácia lá de Minas, 7,8 milhões de reais, porque ela vendia o dado para todo mundo, ela segmentava, quem está comprando protein, whey protein é o cara que tem que receber propaganda de academia, o cara que está tomando remédio terminal lá, de câncer, tem que vender lá para o cara que vende plano funerário. E o cara que toma remédio de pressão tem que vender esse dado aí, sei lá, para quem sabe, né? Para Deus sabe quem. Mas é exatamente isso. E aí, quando a gente fala de telemedicina, né? De todas as questões tecnológicas que estão envolvidas na telemedicina, doutor Rodrigo, ela realmente veio para ficar ou vai ter ainda uma reviravolta? Qual a sua visão nesse aspecto? Não, ela veio para ficar e para expandir, essa é a impressão que eu tenho, né? Acho que os outros devem concordar com isso também. Só, talvez seja importante fazer uma ressalva, né? O vídeo é excelente, tá? Esse vídeo da farmácia, mas ele não tem nada a ver com telemedicina, né? O atendimento em sala tem toda uma regulamentação, tem toda um plano de cuidados, vamos chamar assim, né? Que é estabelecido entre o médico e o paciente. E nesse ambiente, que é um ambiente seguro, o paciente tem que estar confortável, tá? E os dados que vão ser compartilhados são dados necessários para o atendimento, né? Então, tem o nome, endereço, um ou outro dado, né? Ponto, né? O que é totalmente diferente do vídeo, né? Que o vídeo mostra a vida real, né? Como ela acontece. Mas a impressão que eu tenho é que, como até falaram ali, né, isso é cultural, isso é uma coisa que não tem mais como impedir e vai crescer cada vez mais. Rodrigo, doutor Reinaldo? Não, eu acho que certamente veio para ficar, certamente a gente tem muito que aprender ainda com a telemedicina, né? Eu sou professor da universidade aqui em Blumenau, a gente conseguiu implantar no currículo novo agora, vai ser a primeira, uma das primeiras, não posso dizer que é a primeira porque eu não tenho esse conhecimento, mas uma das primeiras a ter uma cadeira chamada Medicina Mediada por Tecnologia, porque eu acredito que tem que se começar desde a universidade, desde a faculdade médica, a ensinar ao médico a usar a tecnologia em prol do paciente e com o máximo de segurança possível. Então, eu acho assim, a gente tem muito que aprender ainda, tem muito que trabalhar, muito que educar, tanto o médico quanto os pacientes, para a gente ter o engajamento adequado, né? E para que isso possa crescer com segurança. O risco que tem isso é crescer descoordenadamente e sem a segurança que a gente está falando aqui, né? Mas eu vejo com bons olhos, eu acho que não tem volta, não. Só para vocês terem ideia, no ano passado, em 2021, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é uma referência do atendimento geral do estado do Rio Grande do Sul, atendeu 56 mil consultas por telemedicina, né? Então, isso, assim, os planos de saúde atenderam, no geral, em todos os planos de saúde que fazem parte da associação lá dos planos de saúde, mais de 5 milhões de atendimentos por telemedicina, algum formato de telemedicina. Não, peraí. Para tudo. Para que eu não entendi. Quantas pessoas foram atendidas, doutor? Hoje, mais de 5 milhões já foram atendidas, já tiveram atendido. Não é pessoas, às vezes uma pessoa fez mais de uma ligação, mais de um atendimento, né? Então, isso aí não tem como voltar atrás, né? Os planos de saúde estão se dando conta que isso é um benefício econômico para o plano de saúde, né? Então, não tem como voltar atrás. E olha o quanto é bacana, né? De uma certa maneira, se criou mais uma especialidade dentro da medicina. Esses dias eu estava falando com um colega que é médico e ele falou que estava fazendo um cursinho para poder conversar em vídeo, para ele começar a atender por telemedicina. É como o doutor acabou de falar aí também agora, né? Então, quer dizer, a gente tem que ver sempre com os bons olhos tudo, né? Porque pensar diferente não funciona mais, né? Nunca funcionou, na verdade, agora muito menos, né? Alan?
Que legal, eu não tinha ideia desses números, assim, não sabia que era tão emblemático, assim, né? A gente acompanha, sabe, que tem uma crescente, acredito também, minha opinião formada é essa, que é algo que realmente veio para ficar e é um caminho sem volta, mas não tinha noção de que era tão difundido já assim, né? E, cara, que bacana mesmo, muito legal. O meu ponto de atenção realmente sempre vai ser esse, né? Com esse lado preocupado sempre com a parte de segurança da informação, esses dois mundos caminharem juntos, né? Não só a parte realmente profissional, técnica do profissional da área de saúde, mas com a preocupação total em fazer essa consulta ela ser sadia. E quando a gente fala de sadia, segurança da informação vai permitir bastante que isso aconteça. Legal. A gente sempre fala, né, que existem coisas que não tem como voltar atrás, né? Foguete, por exemplo, ele não tem ré, né? Ele tem estabilizador ali para poder aterrissar. Mas quando ele decola ali, filho, ele vai embora. E uma das coisas que eu vejo assim na telemedicina é que realmente, né, vão existir processos mais apurados, vão existir processos que vão trazer mais clareza para os pacientes. A telemedicina não vai ser para todos os médicos e como também não vai ser para todos os pacientes, nem para consultar todas as doenças. É fato. Mas fechar os olhos para as ações que hoje têm sido exponenciais, né? Você vê, Alan, eu me assustei, mais de 5 milhões de atendimentos. Então, assim, é uma grande parcela da sociedade. Mas, hoje, para a gente fazer... Isso, só para ficar claro, né? São dados da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Desde o começo da pandemia até o fim de abril de 2022, foram realizados cerca de 5 milhões de consultas virtuais. Somente pelas operadoras da associação, que somam mais de 9 milhões de beneficiários. E provavelmente esse número é maior ainda, né? Porque vai ter um monte de atendimentos que não passaram por esse tipo de atendimento. Não necessariamente tem o vídeo, pode ser uma ligação, pode ser né, usando todas as ferramentas de atendimento virtuais. Legal. Eu vejo exatamente isso, que não tem como voltar atrás, mas no contexto geral, vai sempre existir tecnologias e gestão. Hoje, Marcelo, eu queria entender como que a Solution consegue ajudar as empresas com a telemedicina. Te digo assim, Damião, que quando se fala em telemedicina, geralmente bate na cabeça de todo mundo que é o atendimento por vídeo e parou por ali ou por telefone. Mas a telemedicina vai além disso, que inclui inclusive a robótica, né? Então, hoje já tem alguns hospitais, inclusive nas nossas regiões, que já estão implantando o robô para trabalhar a favor também da medicina, né? Então, se fala em telemedicina, a gente não fecha literalmente só o atendimento médico-paciente através de uma vídeo ou de um telefone e assim por diante. E a telemedicina, ela tem, assim, ajudado muito, inclusive as empresas, tá? A crescerem e terem um portfólio melhor. Hoje nós conseguimos, se tu parar a analisar hoje uma situação bem prática, qualquer pessoa que pode estar nos assistindo aí, coloca essa situação, independente de ter plano ou não, 3 horas da manhã, de repente, a criancinha está desesperada, chorando de dor, dependendo da cidade que tu vai, tu não tem um pronto atendimento pediátrico. Não tem. Para onde é que tu vai levar essa criança? Então, às vezes, a pessoa liga para um telefone, liga para a telemedicina, e assim, como já foi relatado anterior, depois o doutor Rinaldo pode confirmar alguns dados também, acho que 85% dos casos, o médico consegue resolver do outro lado da linha. Então, poxa, aí vamos pensar alguns fatores, tá? 3 horas da manhã, dependendo da região que tu mora, é complicado tu sair na madrugada. Tu vai ter despesa de combustível. Dependendo do lugar que tu for, tu vai levar mais uma facada, que é o desespero, que é o estacionamento. Mais o combustível. Mesmo que tu tenha um plano de saúde ou não, que a grande maioria que tem hoje, coparticipa com a mensalidade do plano. Então, ele vai ter que pagar parte daquela consulta também. Coloca tudo isso na caneta, a conta ela não sai barata. E o que eu digo para os nossos clientes que contratam o nosso serviço de telemedicina, um dos fatores que eu sempre relato para eles é o seguinte,
Quanto que tu imagina que custaria esse serviço, esse benefício? Nossa, as pessoas jogam o preço lá em cima. E, na verdade, não. R$1.000. R$1.000, né? Porque você vai ter médico 24 horas, 7 dias da semana, 7 dias da semana. Mas, na verdade, não, Damião. Como a gente trabalha no segmento mutualismo, então, quer dizer, são muitos pagando para poucos utilizarem, ou vice-versa, mas é mais ou menos essa matemática que, inclusive, as seguradoras fazem, né? Então, a gente consegue trazer um ticket, um custo muito baixo, e com o objetivo principal de levar saúde às famílias menos favorecidas. Então, hoje, nós temos muito parceiros que, por exemplo, vou citar aqui, são os cartões de benefícios. São os cartões que estão entre o SUS e o plano de saúde. Ele não é um plano de saúde, mas ele não é um SUS. Então, ele é intermediário. Esse intermediário, querendo ou não, hoje, ele ajuda muito a levar saúde à população menos favorecida, porque ele consegue levar uma mensalidade com um custo viável, onde a família pode pagar. Dentro disso, ele está levando o benefício da telemedicina para essa família. Se a gente pegar a África, outros países aí menos desenvolvidos e tudo, são essas empresas que ajudam a levar mais atendimento, mais qualidade para essas famílias. E quando a gente fala também em telemedicina, o que faz essa telemedicina para mim? Poxa, imagina hoje eu ligar, vou fazer uma chamada por vídeo, um médico me atender, dentro disso ele me prescrever uma medicação, aí eu pego o meu WhatsApp, mando a receita para a farmácia, dali alguns minutos o medicamento está em casa. Ou, de repente, o médico fala assim, olha, fulano, acho que é bacana, vamos fazer um exame, vamos fazer um hemograma, um raio-x. Ele faz esse exame, anexa o prontuário, anexa o resultado na plataforma, do outro lado o médico pode analisar e falar assim, olha, tá tudo tranquilo, não esquenta a cabeça, não é nada que tu imaginava. Então, toda essa flexibilidade, facilidade, a telemedicina te propôs hoje. Então, quer dizer, poxa, eu ligo a qualquer hora do dia e da noite, qualquer lugar que eu tiver, tenho a prescrição médica, tenho a solicitação de exame, posso anexar o exame na plataforma, o médico vai avaliar, e ainda tem o atestado, quando necessário, se o médico identificar que é necessário, tá? E nós já tivemos casos de pacientes ficar bravos conosco que ele queria um atestado. Mas não é assim que funciona também, né? A conduta médica, o médico profissional que vai analisar se realmente tem condições ou não de fornecer o atestado. Marcelo, peraí. As empresas podem ficar tranquilas com a telemedicina, que a intenção não é, no modo geral, desfalcar as empresas, muito pelo contrário, tá? Peraí. Então, você está me dizendo que a plataforma ela consegue, além de disponibilizar profissionais para te atender 24 horas por dia ali e tal, né? Consegue fazer a gestão do seu prontuário, fazer a gestão dos medicamentos, ou seja, da receita, enviar a receita para a farmácia, você recebeu o remédio, e se houver necessidade, se o médico entender que é necessário de você ficar repousando em casa, também tem a questão do atestado, é isso que você está falando? Perfeito, Damião, correto. Então, a telemedicina assim, é uma grande ferramenta, tá? E como foi colocado já pelos nossos colegas, inclusive o Dr. Rodrigo, o médico ele não precisa ter receio de que ele vai perder espaço. Muito pelo contrário, tá? Nós temos, por exemplo, clínicas médicas que também tem o seu cartão de fidelidade. Ela tendo a clínica médica, ela contratou a nossa telemedicina. Porque ela falou assim, poxa, eu vou conseguir amparar mais o meu público, mais o meu bairro, mais a minha cidade. Eu vou levar o meu produto mais longe, onde eu não conseguia chegar. E dentro disso é aquilo. Claro, a gente sabe, né? Vai ter um exame, vai ser feito dentro da clínica dele, talvez uma especialidade, às vezes ele prefere fazer presencial. Então, muito pelo contrário, o médico que está pensando que vai perder cliente, é muito pelo contrário. Ele vai ganhar muito mais cliente. E tem outra funcionalidade, né, Marcelo, que é muito importante e a gente não percebe, mas é um custo muito grande, uma perda de tempo muito grande, que é aqueles pacientes que tomam medicação de uso crônico. Né? Então, imagina aquele paciente que é diabético, ou que é hipertenso, ou que tem depressão, e ele toma aquele medicamento de uso crônico. Cada 30 dias que acabou a medicação, ele tem que ir procurar atendimento, ou cada 60 dias procurar atendimento no posto. Isso entope o posto de saúde, entope as emergências, cara, gera tudo. Verdade. A telemedicina tem essa chance de fazer a emissão de consultas, porque hoje é regulamentado isso. Pacientes com doenças crônicas, eles podem receber
receituários a cada 6 meses sem precisar uma consulta presencial. Isso é uma normativa do Conselho Federal. Então, só que ninguém faz isso. Então, hoje a gente consegue, com a telemedicina, saber quando acabou aquele medicamento do paciente, reenviar nova receita sem o paciente precisar gerar nova consulta. Entendeu? Isso é uma facilidade enorme. Imagine uma cidade onde, de repente, mais de 5.000 consultas são simplesmente, no Sistema Único, são simplesmente para renovar a receita. Olha o que tu consegue reduzir isso, né? Então, isso é uma funcionalidade bastante interessante. Doutor Rodrigo? Só complementando, Damião, inclusive hoje, não só a nossa plataforma, como outras de mercado também, além do clínico geral, consegue disponibilizar especialidades também. Aí um grande diferencial, tá? Sempre quem faz, eu vou dizer da nossa plataforma agora, tá? Sempre quem faz o atendimento do nosso usuário é um clínico geral. Então, ele sempre, independente da situação, ele vai passar por um clínico geral. Isso outras empresas devem ofertar também, tá? Mas eu não posso falar das outras porque eu não conheço. Mas então, olha só a tranquilidade. Hoje, se eu for no melhor hospital, mesmo tendo plano de saúde, quem é o primeiro médico que vai me atender? Geralmente é o clínico geral. Eu acho que 70%, 80% dos casos é o clínico geral. Se ele não conseguir realmente dar minha demanda, ele vai passar a bola. Mas fora isso, é um clínico geral que vai estar me atendendo. Rodrigo? Eu não conhecia a tua plataforma, então, Marcelo, achei interessante o que você expôs. É só fazer um comentário. A pandemia veio e o que eu percebi, né, localmente, é que as operadoras não estavam prontas, né? E a pandemia foi. E eu vou dizer que ainda tem muitas operadoras que não estão prontas. Assim, a gente está falando de quanto tempo? 2 anos e meio, né, praticamente. 2 anos e meio. Que fica uma discussão interna, como é que faz, como é que não faz, mas não coloca para funcionar, tá? O que atrapalha, tá? Não é toda, tá, operadora, mas várias operadoras ainda hoje não estão bem adaptadas, vamos falar assim, à realidade da telemedicina. Acho que é uma coisa interessante, tá? Se pensar no ponto de vista do consumidor, né? Assim, se eu for contratar um serviço, será que é um serviço interessante? Claro, se fosse gestor de uma operadora, eu ia quase que loucamente atrás disso, porque imagina, a gente comentou das receitas, né? Já viu quantas consultas podia ser economizadas se a operadora tivesse essa gestão de fazer o atendimento à distância, de monitorar à distância, mandar receita à distância quando necessário, já que ele conhece o paciente, né? Não estamos falando de um paciente desconhecido, é um paciente que ele conhece, ele tem os dados, então é fundamental. Mas tem operadoras que já estão antenadas a isso, né? E outras, eu concordo contigo, não até hoje, né? Até hoje. Dar conta mais tarde. Esses dias eu conversando com uma colega que é médica no Rio de Janeiro, e eles têm muito problema com o trânsito, né? Ela falou assim, as minhas consultas de retorno, que é revisão de exames, eu já tinha passado em consulta presencial, por facilidade para o paciente, eu tenho feito tudo em telemedicina. Ela organiza um dia, né, e facilita a vida de todos, né? Seja do paciente, seja do médico também. Outra coisa importante que o Marcelo falou, já que ele estava falando da plataforma, e essa plataforma que o Marcelo está falando, ela permite isso, que não é um blockchain, como a gente falou, mas pelo menos o paciente tem o prontuário dele na mão dele. Ele tem um portal do paciente onde fica todos os exames, todas as receitas e todos os atendimentos com o motivo do atendimento e o diagnóstico principal. Então, isso também facilita, porque no momento que ele vai num atendimento, ele está em outra cidade ou outro lugar, ele pode abrir o prontuário dele, que fica no celular dele, e mostrar o perfil de saúde, né? Isso é outra coisa importante. Antes dele ser atendido, ele responde um questionário de mais ou menos 6 minutos, onde gera um perfil de saúde com os grupos de risco que ele se encontra, as doenças crônicas e os exames preventivos que ele deveria fazer e não fez ainda. Então, isso facilita muito para um atendimento, o paciente vê previamente tudo isso pronto. E isso está na mão dele, no celular dele, no portal dele.
Fantástico. Nós tivemos um caso, inclusive, semana passada, de uma empresa parceira nossa que entrou em contato para saber como que o cliente dele, que está nos Estados Unidos, poderia fazer para entrar em contato com a plataforma. Então, tu vê, poxa, o cara está do outro lado, mesmo assim está necessitando de um atendimento médico e ele preferiu fazer pela plataforma, né? Então, para ver como não tem mais limite, né? Temos que aperfeiçoar e melhorar todo dia, né? E a legislação é importante, que ela venha firme e rígida, melhorando a cada dia. Isso aí, para tudo, sempre tem que ser assim, né? Porque só quem tem a ganhar com isso é a população, vocês não têm dúvida disso, tá? Hoje, a telemedicina, assim, ó, por sorte, ela já entrou, assim, ó, num patamar custo-benefício muito em conta para as empresas terem, para poder colocar isso no mercado. Porque hoje, uma grande barreira que nós temos, às vezes, é de como colocar isso no mercado, como levar isso para o cliente final. Porque se tu vai fazer uma operação, que tu vai transmitir um boleto bancário, alguma coisa, às vezes essas operações ficam mais caras do que o próprio produto. Então, essas empresas acabam facilitando, né? Então, a gente tem diversas parcerias com diversas empresas que têm os seus balcões que conseguem colocar isso em modo geral no seu bairro, na sua associação e assim por diante, né? Oh, legal você ter falado ali, o Marcelo, sobre legislação. O doutor Rinaldo também trouxe uma questão bem latente. E o professor Antônio aí falando, né? Qual foi o comentário dele? Ele falou que no início da pandemia, dias antes da pandemia, ficou proibida a telemedicina. E aí, quando começou a pandemia, virou obrigatório, né? Ou seja, olha só que loucura, né? Antes da pandemia não era proibido, aí depois da pandemia não, aí tem que ser por vídeo, por questões de sanidade, né? Questões sanitárias. Doutor Rinaldo, como que está a questão legal? Como que está a legislação? O que o senhor pode trazer aí de legislação da telemedicina para a gente? Eu acho que isso, graças a Deus, foi regulamentado, né, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina em abril desse ano. Foi a resolução 2314, se não me engano, onde regulamentou e deu várias regras para uma telemedicina de segurança, né? Então, tudo isso que a gente falou está na regulamentação, mas talvez para pensar muito, uma coisa importante é quais são as modalidades autorizadas para fazer a telemedicina, né? Então, isso foi muito bom, porque exemplificou uma por uma, explicando o que é cada modalidade e como deve ser usado, né? Claro que também fala que tem que estar registrado, que tem que seguir as regras da LGPD, tudo isso. Mas eu queria frisar essas modalidades. Quais são elas? A teleconsulta, que é o que basicamente a gente está falando, mas a telemedicina vai muito além da teleconsulta. Eles regulamentaram 7 modalidades de teleatendimento. Teleconsulta, teleinterconsulta, que é fundamental. O que é teleinterconsulta? É a consulta entre 2 profissionais de saúde para resolver o problema de um paciente, né? Pode ser médico para médico, ou médico para enfermeiro, né? Então, por exemplo, assim, imagine que está num posto de saúde de uma cidade onde não tem neurologista, em vez de encaminhar esse paciente para o neurologista para outra cidade, faz uma interconsulta e resolve o problema do paciente, né? Telediagnóstico, então, sistemas que podem permitir, aí um mar aberto aí para os nerds da tecnologia de informação, criar sistemas de telediagnóstico, né? Nos Estados Unidos já existem alguns, onde a gente pode fazer por diagnósticos ou suspeitas de diagnósticos ou orientações diagnósticas por telemedicina, né? Obviamente sempre coordenado por um profissional médico. Telecirurgia também está nessa regulamentação, né? A telecirurgia envolve hoje a cirurgia robótica, né? Onde um médico pode estar orientando outro médico à distância ou até fazendo algum procedimento à distância sem estar do lado do paciente. Uma coisa que é fundamental, eu acho que tem uma abrangência muito grande e a gente, de certa forma, já trabalha nisso, é o telemonitoramento e a televigilância, né? Principalmente para, por exemplo, serviços de home care, serviços de cuidado do idoso, né?
Isso é fundamental. Tu poder fazer o monitoramento de um paciente que está com a saúde frágil, mas está em casa, para esse paciente não precisar ficar no hospital, tendo o custo do hospital, ocupando o leito, tu poder fazer o monitoramento dele em domicílio, né? Então, esse telemonitoramento e televigilância, e existem vários gadgets, ou seja, aparelhinho de pressão, termômetro, tudo que podem estar vinculados à plataforma e fornecer dados para fazer uma telemonitoramento e televigilância adequada. A outra é a teletriagem. Teletriagem também assim, uma ferramenta que economiza muito, tanto tempo, quanto dinheiro, quanto saúde da população, né? E é isso que o Rodrigo comentou, que os convênios e planos de saúde não estão preparados, né? Imagina o que a gente conseguiria diminuir de pacientes indo ao pronto-socorro, indo a consultas de especialistas se tivesse uma teletriagem. E está regulamentado agora. O que quer dizer a teletriagem? Hoje é impressionante, falando assim, a realidade mesmo, o Rodrigo vai concordar comigo. Um paciente tem dor de cabeça. Aonde ele vai consultar? Imagina que é um paciente leigo. Ele não sabe. Ele vai, de repente, ele relaciona a dor de cabeça com o neurologista. Ele vai lá no neurologista, o neurologista possivelmente vai pedir uma ressonância de crânio, né? Mas ele acha que é uma sinusite, vai no otorrino, vai fazer uma tomografia. Ou seja, esse paciente seria muito mais direcionado se tivesse uma teletriagem. E isso economizaria muito, né? E a última é teleconsultoria. Teleconsultoria ou teleorientação são orientações mediadas por tecnologia que tu pode dar desde orientação de saúde, para promoção de saúde, como para recuperação pós um evento de saúde, né? Pacientes que teve alta hospitalar, pacientes que têm doenças crônicas, então é uma teleeducação em saúde, teleconsultoria, que isso pode ser B2C, ou seja, para pessoa física, mas também pode ser para instituições, uma teleconsultoria para instituições. Então, isso foi muito boa, veio muito a calhar essa resolução, e o que eu mais gostei, por isso eu relatei uma por uma de vocês, são essas especificações da abrangência que foi aprovada a telemedicina. Realmente foi uma aula aí sobre a regulamentação de telemedicina, e a gente fica muito feliz. Pessoal, a gente está se aproximando a 1h10, já tem 1h11 aqui, o bate-papo está muito bom, mas a gente precisa encaminhar para o encerramento, né? A gente falou ali de segurança da informação, a gente falou sobre, obviamente, ali as questões de regulação, o que a Solution pode fazer para poder ajudar você como empresa. Mas, e aí eu queria fazer uma pergunta para o Alan agora, para a gente encaminhar para o final. Alan, onde fica a LGPD? A gente já falou ali superficialmente, né, sobre a LGPD e tal. Onde fica a LGPD nisso tudo e como que a Somax pode estar ajudando as empresas? Legal, Damião, legal. Pegando como exemplo aqui a própria Solution, né, o próprio Dr. Rodrigo, são clientes da Somax aí, a gente já vem assessorando há algum tempo, né? A Somax é uma das assessorias mais antigas de LGPD do Brasil, e a gente trabalha todos esses pilares aí que a gente falou um pouco, né? Pessoas, processos e tecnologia, que é realmente o foco da Lei Geral de Proteção de Dados. E essa preocupação com os dados dos pacientes, com os próprios dados do próprio profissional de saúde, como o Dr. Rodrigo Brenner muito bem levantou também, né? Essa preocupação até por uma questão de competitividade, né? De realmente se resguardar de tudo aquele trabalho que ele vem executando. A LGPD está totalmente inserida dentro da telemedicina, não tem como não ser diferente, né? A gente falou um pouco ali do software, da plataforma que vai ser utilizado, falou um pouquinho de segurança da informação, mas o maior motivador é realmente os dados, né? Não só por parte do paciente, mas também por parte, né, do prontuário que o médico vai lançar. E aí, para a gente deixar isso tudo um pouco mais confiável, né, a gente precisa tomar algumas ações para que deixe não só esse atendimento, mas toda a empresa como um todo
em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. O doutor Rodrigo trouxe bem, né, um processo diferente de um projeto que tem começo, meio e fim, um processo de LGPD não termina nunca. Mas a gente precisa começar, pelo menos, a implementar alguns pontos, né? E a Somax vem ajudando empresas aí a vencer esses desafios, né, impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados, entregando uma assessoria completa com uma metodologia proprietária, né, onde a gente consegue atender desde um consultório médico, uma grande rede de hospital, né, e outros segmentos também fora da área de saúde. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais, é fácil encontrar a gente, né, somax.com.br ou em qualquer rede social, Somax Group. É só chamar a gente que a gente vai, com certeza, dar toda a atenção. Mas, sem perder o foco, Damião, respondendo a sua pergunta, Lei Geral de Proteção de Dados também é uma realidade que veio para ficar, assim como a telemedicina, precisam caminhar juntas, né, ter esse cunho, né, mais protecionista, não sei nem se essa palavra existe, na verdade, né, mas achei bacana, protecionismo, né, a gente realmente ter essa preocupação o tempo todo com a Lei Geral de Proteção de Dados, com os dados dos pacientes. Eu acho que faz todo sentido cada profissional que desenvolve esse papel, e aí a gente até sai um pouquinho, né, traz ali também as corretoras, né, Marcelo, também precisam ter essa preocupação, assim como o Marcelo foi muito pioneiro, né, o Marcelo já é cliente da Somax há quase um ano, se não já passou de um ano, né, então foi um cara muito pioneiro, 2 anos, Marcelo, nossa, eu tô desatualizado, né, e foi um cara muito pioneiro, muito preocupado, e isso mostra o quanto é uma empresa séria, né, e realmente é uma empresa que se preocupa com toda essa questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. E agora eu queria até, encaminhando aqui para o encerramento, falar ali com o Dr. Rodrigo, que também é nosso cliente. Então, pessoal, só para vocês entenderem, o Marcelo é o nosso cliente da Solution Corretora. O Dr. Rodrigo também é nosso cliente. E aí gostaria que você deixasse suas redes sociais também, Dr. Rodrigo, dizer aí o que você faz, como que a gente consegue lhe encontrar. Então, eu sou o Rodrigo, então eu trabalho com gastroenterologia, eu sou de Curitiba, e sim, eu atendo por telemedicina também, respeitando, né, tudo que já foi falado aqui, e talvez mais fácil de me encontrar, se houver interesse, pelo Instagram mesmo, Rodrigo_Bremer_Nunes, se procurar pelo meu nome acaba encontrando. E daí vai ser direcionado para a secretária. Legal. Marcelo, suas palavras finais e onde que a gente acha a Solution? Perfeito. Eu queria só colocar aqui, Damião, 3 pilares de uma empresa, porque provavelmente a gente deve ter alguns empresários que vão estar assistindo posterior esse nosso vídeo ou algo parecido, tá? Existem 3 pilares que permitem a predição no planejamento do seu negócio. Na verdade, agora é 4, tá? Clientes novos, clientes recorrentes e os clientes perdidos. Às vezes, os empresários ficam desnorteados e eles não sabem como captar um novo cliente, sendo que eles possuem na própria base os clientes que têm que ser cativados dia a dia e os clientes que perderam por algum motivo que não houve. Esse entendimento todo que todo cliente ele é importante ser cativado. E querendo ou não, por mais que exista a tecnologia, o boca a boca ainda é o melhor negócio, a melhor fidelização. Se eu for bem atendido, eu vou levar isso para outras pessoas, com certeza. Poucas. Se eu não for bem atendido, eu vou levar para muitas. É assim que funciona, infelizmente, tá? Então, aqui os 3 pilares, clientes novos, clientes recorrentes e clientes perdidos. E, claro, importante ter LGPD no negócio também, né? Então, agora são 4 pilares que nós temos. A Solution Corretora é especializada em benefícios. Atuamos desde 2012 no mercado. Então, nosso negócio é tentar ajudar as empresas a desenvolverem. Aquela empresa que tem um sonho, quer ter um crescimento, precisa de um benefício, precisa de um seguro, precisa de uma dica comercial, a gente está aqui para ajudar a crescer, sem dúvida. Nosso site, solutioncorretoradeseguros.com.br, ali tem toda a informação, tem nossos contatos também. E foi muito gratificante participar dessa live.
Legal, Marcelo. Doutor Rinaldo, suas palavras finais e considerações? Eu queria agradecer aí, foi ótima a conversa, muito interessante mesmo, estou sempre disponível aí. Parabenizar a todos aí pelas colocações, né? Estou disponível também, meu Instagram é Rinaldo Pinto _, então qualquer dúvida pode encaminhar por lá, que a gente responde da melhor maneira possível. E mais uma vez agradeço o convite. Legal, doutor Rinaldo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram da live, uma menção especial para o professor Antônio Andrade, pessoa de muita satisfação que eu tive com ele pessoalmente lá em São Paulo na última sexta-feira. A Fabiana Medeiros, nossa amiga, nossa colega, uma associada, ela acabou da live dela lá e veio correndo para poder participar da nossa live. Obrigado, Fabiana. Temos aqui a Sani. Sani, obrigado, aqui da cidade de Pomerode. Muito parabéns aí pela participação. Espero ter contribuído. Família também do Rio de Janeiro, né? Então, a todos vocês que participaram dessa live, a Maria Angélica, não posso dizer Maria Angélica lá, a nossa guerreira das lives aí, ela tá em todas as lives ao mesmo tempo, né? E, por último, agradecer a todos vocês que irão assistir essa live. Posteriormente, ela vai ficar disponível no canal da Somax Group. Pessoal, muito obrigado. E a Somax, com essas ações, sempre vem trazendo assuntos relevantes, com muita clareza. E na próxima sexta-feira, Alan, o que tem na sexta-feira, dia 8, Alan? Cara, um conteúdo muito bacana. A gente vai falar, tem mais uma live, na verdade, né? A gente vai falar sobre alguns benefícios que a LGPD pode trazer para o negócio, né? E aí a gente está falando de, inclusive, abater imposto, cara. Bem legal mesmo, um tema muito bacana. Rapaz, eu vou até deixar aí nos comentários o link dessa nossa próxima live, para que você que está nos assistindo nesse momento vai nos assistir no futuro, para que possa se inscrever. Um grande abraço a todos vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.